vamos falar agora sobre a diferença entre o comer intuitivo, o comer transtornado e os transtornos alimentares. No comer intuitivo, nós temos ali uma alimentação saudável, a pessoa não faz comportamentos compensatórios, ela tem uma boa sensação sobre a fome física, sobre as suas emoções, ela não tem a fome emocional, então ela consegue atender suas necessidades fisiológicas sem colocar suas emoções nesse ato de comer, nesse comportamento, né? Já o comer transtornado, a pessoa não tem uma alimentação saudável, ela vive aí dentro da rotina dela uma instabilidade, mas não se considera um transtorno alimentar. Ou seja, ela não tem sinais do transtorno alimentar, mas ela tem esse excesso muito frequente, sabe? Ela não consegue lidar muito bem com a alimentação, então ela fica nesse ciclo entre dietas restritivas, comer um pouco mais, acaba se perdendo, né? Não chega a ser um transtorno, mas existe um fator de risco, ou seja, isso pode ser gatilho para que desencadeie, né? É comum também um contexto clínico, então, na maioria dos atendimentos aí, existem pessoas que sofrem com o comer transtornado. E temos os transtornos alimentares, que são quadros psiquiátricos, têm a sua gravidade, têm suas complicações clínicas. E é importante ressaltar também que transtornos alimentares, como a anorexia, por exemplo, a compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, são casos que mais matam, né? Então, as pessoas, elas tentam suicídio por conta disso. Então, vamos ficar atento também nos sinais. E falando também sobre a diferença aí entre o transtorno de compulsão alimentar, que as pessoas às vezes acabam confundindo, né? A compulsão não é esse ato de comer em excesso. A compulsão, ela tem os critérios diagnósticos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já, tá? Então, fica aí no vídeo. O comer transtornado se dá pelo exagero, pelas restrições alimentares, acontece da pessoa fazer dietas, jejuns, o uso de purgação, de laxantes também, tem um ato de comportamento beliscador, que é muito comum, ou seja, tá sempre com algo ali na bolsa ou em casa para poder beliscar. E faz esse comer emocional, ou seja, come porque tá triste, porque tá feliz, porque tá cansado, porque tá irritado, porque brigou com alguém. As características comuns são preocupação com o peso, insatisfação com o corpo, baixa autoestima, culpa, prejuízos sociais, se a pessoa não tem uma boa relação social, às vezes ela evita, né? Tem também a desregulação emocional. O comer emocional e as suas características são a forma de regulação emocional é sempre pela comida. As pessoas têm estresse, ansiedade, depressão, vive sempre no piloto automático, dificuldade em prestar atenção no momento presente, que é algo que a gente precisa fazer, né? Tem pouca estratégia de enfrentamento para lidar com esses estressores e também a alexithymia, que é a dificuldade de identificar e expressar as suas emoções. E vamos falar sobre esse e vamos falar sobre os comportamentos compulsivos e a compulsão alimentar. No comportamentos compulsivos, eu vou colocar um exemplo aqui. Briguei com meu namorado, então eu comi uma barra ali de chocolate inteira, né? Quem nunca fez isso? Comi 2 pacotes de salgadinhos, mesmo sem estar com fome, e depois fiz um brigadeiro. Aí, temos na compulsão alimentar
Tentei parar e não consigo. Perdi a noção do quanto comi em pouco tempo. Vocês conseguem perceber essa diferença? Eu vou trazer aqui os critérios diagnósticos para vocês, que são os sinais que vocês vão perceber aí quando é uma compulsão alimentar, um transtorno de compulsão alimentar. Então a pessoa come muito, come rápido, ela se sente desconfortavelmente cheio e ela não consegue parar, ela come em grandes quantidades, ela pode chegar a comer escondido, a guardar comida, a fazer isso, ela sente culpa, sente envergonhado, ela come sozinha por vergonha, né? Ela sente nauseado, sempre deprimido, culpado por comer excessivamente. Então, esses são pontos aí que são específicos do transtorno de compulsão alimentar e também acontece aí pelo menos uma vez por semana, em mais ou menos em 3 meses, precisam ter acontecido pelo menos uma vez por semana para poder ser um diagnóstico, ter uma avaliação diagnóstica, né, de compulsão. E também, além de acontecer com frequência, nós podemos ter a bulimia também, né? Que envolve a compulsão alimentar. Então, vamos pensar na bulimia. Bulimia, a pessoa provoca vômitos induzidos, os relaxantes, diuréticos, o excesso de exercícios, jejuns, e aí a pessoa às vezes vai ter essa oscilação entre esses atos compensatórios e ela também pode ter esses episódios de compulsão alimentar. Então, referente ao comportamento alimentar, o que eu tenho para falar hoje é